O fenômeno do suicídio. Eu fiz a pós-graduação e a especialização, eu sou especialista em prevenção ao suicídio pela Universidade Federal de Santa Catarina e sou membro da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção ao Suicídio, a ABEPS. Mas aqui não vai estar só o padre, não vai estar só o especialista, o acadêmico. Esse assunto do suicídio, ele entrou muito cedo na minha vida pessoal. O meu pai se matou. E eu sou filho único. Eu tinha 13 anos e ele 43. Ele dá um beijo na boca da minha mãe, como ele sempre fazia para ir trabalhar, e se joga debaixo de um caminhão. Então este assunto do suicídio, ele entrou muito cedo na minha vida pessoal. Claro que depois que eu descobri o curso de suicidologia, que é a ciência que estuda o fenômeno do suicídio, aí eu decidi, já bem depois de padre, já perto dos 60 anos, eu estou com 65, perto dos 60 anos, eu decidi estudar, me especializar. Então, aqui, é uma palestrinha curta, quero agradecer na pessoa do Anísio, todos vocês aqui da comunidade Quem Como Deus, pelo convite. Não sei se o Anísio falou, é uma palestrinha curta, 4h30 só, que é para não cansar vocês, não é? E aí, para depois vocês falarem para isso. Pelo amor de Deus, não faz mais aquele padre magrelo aqui não, porque ele fala muito. Eu vou brincar muito. Primeiro, porque eu sou extremamente brincalhão. Segundo, porque falar de suicídio é um tema pesado, né? É um tema muito difícil. Mas eu vou tentar brincar e a minha proposta é falar 45 minutos, no máximo 1 hora, e depois abrir espaço para vocês falarem, trazendo perguntas, enfim. Eu quero começar. Se sair daí, pode sair. Tá, obrigado. Tá, obrigado. Porque assim é bom. Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Certo? Eu quero começar pela etimologia da palavra suicídio. A palavra suicídio é a junção de duas palavras do latim. Sui, si mesmo. Cedere se escreve caedare, com C, caedare, cedere, que é o verbo matar no latim. Sui cedere. A definição mais simples que a gente pode dar de suicídio é essa: o suicídio é o ato de matar a si mesmo. Essa é a definição mais básica do que seja suicídio. Suicídio é o ato de matar a si mesmo. Vamos dar uma olhadinha nos números, só para a gente ter noção do que a gente está falando. A minha fonte é o relatório da Organização Mundial de Saúde de 2019. 1 milhão de pessoas se matam no mundo por ano. 52 pessoas se matam por dia no Brasil. Para a gente ter noção do que é isso, gente, isso é um ônibus lotado que cai numa ribanceira por dia e morre todo mundo. E a faixa etária onde o suicídio mais cresce é entre adolescentes e jovens. É na faixa dos 15 aos 35 anos. É nessa faixa etária que, no Brasil, os números mais crescem. O suicídio é a segunda causa de mortes entre adolescentes e jovens no Brasil. Só perde para a violência urbana, acidentes de trânsito e a violência urbana. A gente precisa entender, primeiro, o suicídio ele é um fenômeno complexo, ele não é um fenômeno simples, e nunca acontece por uma única causa. Ele é o que a gente chama de multifatorial, ele é provocado por diversos fatores que se associam. Vamos ver alguns desses fatores. Fatores psicológicos, fatores familiares, fatores culturais, fatores sociais.
Vamos ver alguns desses fatores. Primeiro, fatores psicológicos. A grande maioria das pessoas que atenta contra a própria vida tem um transtorno mental ou emocional diagnosticável. E a grande maioria, por puro preconceito, não procura um profissional de saúde mental. E aqui a gente entra no outro assunto tabu, que é a questão da saúde mental. Experimenta dizer para um amigo, para um conhecido: você está mal, você não está legal, vai para terapia. Sabe qual é a resposta que você vai ouvir? Eu não, vai você, eu não estou louco. Né? Então a grande maioria tem um transtorno emocional ou mental que poderia ser diagnosticado e tratado, mas a grande maioria, por puro preconceito, não procura um profissional de saúde mental. Vamos ver fatores familiares. Brigas conjugais é fator de risco para suicídio. Violência doméstica. Em crianças e adolescentes, abuso sexual em casa, violência física, mulheres que apanham dos maridos, e rejeição na separação conjugal. A rejeição na separação conjugal é mais comum em homens. O homem não aceita a separação conjugal. Você já deve ter visto. Aí ele vai lá, comete o feminicídio, mata a companheira ou ex-companheira e depois ele se mata. Fatores sociais. Desemprego é fator de risco para suicídio. Por quê? Porque quando a gente fica desempregado, a primeira coisa que vai embora é a nossa autoestima. 2, a gente empobrece. A família empobrece. Porque as dívidas continuam vindo, os boletos continuam chegando e você não tem entrada, né? Não tem renda. Isso aumenta a angústia, isso aumenta a ansiedade, isso aumenta o estresse, né? Então percebe? Gênero. As mulheres tentam mais suicídio que os homens, mas o número absoluto de mortes é maior em homens. Por quê? Porque os homens usam métodos mais eficazes. Meu pai, por exemplo, se joga debaixo de um caminhão. A mulher às vezes tenta tomar um monte de medicamento, erra na dosagem, dá tempo de ser salva, ou ela faz um nó do enforcamento, não faz muito forte, não consegue. Então, as mulheres tentam mais do que os homens, mas o número absoluto de mortes é maior em homens. E a grande maioria é sozinho, sozinha, solteiro, solteira, viúvo, viúva, com poucos vínculos afetivos, né? Estado civil, normalmente a pessoa é sozinha. É importante que a gente entenda que há um conceito que é importantíssimo a gente entender. E se vocês entenderem esse conceito, valeu ter vindo aqui. Porque esse conceito, inclusive, vai fazer com que a doutrina da nossa igreja se atualize. Qual é o conceito? O conceito vem de um psicólogo americano chamado Dr. Edwin Shneidman. Ele diz que o estímulo comum para o suicídio é a dor psicológica insuportável. Qual é o conceito para vocês guardarem? É esse. O suicida não quer matar sua vida, ele quer matar a sua dor mental, a sua dor emocional. E esse conceito da ciência é importante a gente entender, porque vocês vão ver que lá no final da palestra, daqui umas 3h30 mais ou menos, né? Eu nem comecei, isso aqui é só a introdução, né? Outra coisa importante que eu... Não durmam, porque se eu pegar a gente dormindo, eu vou tirando a roupa, né? Então, para poupar vocês do espetáculo dantesco, que seria me ver pelado, nu, terminando essa palestra, não durmam, né? Se eu pegar alguém
Enfim, o suicida não quer matar sua vida, ele quer matar a sua dor. Guardem esse dado, porque ele vai ter implicações, inclusive na atualização da doutrina católica sobre o suicídio. Né? O suicídio, ele sempre tem por trás dores de alma. Então, já falamos, né? Traumas, dores psicológicas, dores emocionais. E a pessoa busca no suicídio não matar a sua vida, mas matar a sua dor. O suicídio, então assim, repetindo, ele é um fenômeno complexo, ele é multifatorial, são vários fatores que se associam, sempre provocado por dores de alma. Sempre provocado por dores de alma. A gente acha, como a gente nunca fala de suicídio, a gente tem um monte de ideia na cabeça que são mitos e que a gente precisa tirar da cabeça. Um dos mitos é que o suicídio é um impulso. Então, o padre diz que eu estou aqui, ninguém está dormindo, né? Todo mundo prestando atenção em mim. Aí, daqui a pouco, eu tenho um impulso, saio correndo e me jogo ali na linha do trem. Não funciona assim. Existe suicídio por impulso? Existe. Ele é mais comum entre adolescentes e jovens, porque os adolescentes e jovens são mais impulsivos. 99% dos casos de suicídio acontece como um processo que vai se instalando com o tempo na vida da pessoa. E agora a gente vai ver esse processo. Então, sempre tem uma dor de alma, ou dores de alma. E aí, o primeiro estágio do processo é o que a gente chama tecnicamente de ideação suicida. A pessoa começa a ter pensamentos recorrentes de morte. Como a gente nunca fala de suicídio, a gente não sabe que, vez ou outra, ter pensamentos suicida é normal. Nossa, tem duas pessoas aqui que regalaram os olhos assim. É normal. Eu vou tirar para fazer as caretas, senão... Quem de nós, alguém na vida, em algum momento já não pensou assim: eu queria morrer? Pensamento suicida. Eu queria sumir. Pensamento suicida. Mas depois aquela situação passa e você não pensa mais naquilo. Quando que os pensamentos são sinais recorrentes de comportamento suicida? Quando eles são recorrentes, quando eles voltam sempre à cabeça da pessoa. Aí ela já está em risco de suicídio. Se essa dor de alma não é olhada, não é cuidada, não é tratada, a pessoa evolui para a segunda etapa do processo. Ela não só pensa, mas ela faz um plano, ela planeja. Eu sou professor universitário já faz muitos anos. E eu vou contar uma história para vocês. Eu tinha um aluno chamado Felipe. Eu sou professor ainda hoje no curso de pós-graduação em suicidologia lá na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, uma parceria com o Instituto Vitalé. E eu tinha um aluno na pós-graduação, sabe o líder nato? Aquele cara que se o Anísio fala assim: precisa tirar todas essas cadeiras daqui, nós vamos montar vamos botar cama aqui para o povo de rua dormir. O Felipe era o primeiro a pegar as cadeiras e levar a sala inteira com ele. Ele é meio parecido assim comigo, alegre, extrovertido, brincalhão, um líder nato. E eu, na minha matéria, ele sempre, como é que eu comecei a perceber? Ele começou a ter queda de rendimento escolar. Na minha matéria, ele tirava 10, 9, 10, 9, caiu para um padrão de 6, 6,5, 6, 6,5. E eu, especialista, né? Falei: opa, aqui tem coisa.
E aí comecei a ficar de olho no Felipe. E ele é muito brincalhão, assim que nem eu, extrovertido e tal. Comecei a perceber o Felipe mais quieto, mais isolado. Ele começou a faltar na aula, que ele nunca fazia. Aí um dia depois da aula eu falei, Felipe, fica que eu quero falar contigo. Aí eu falei para ele, cara, o que está rolando? O que está pegando? E aí ele começou a me falar uma série de coisas, e eu percebi que ele estava em comportamento suicida. Eu virei para ele e perguntei, Felipe, você está pensando em se matar? Ele virou para mim e disse, prof, eu vou me matar. Dia 25 de dezembro, enforcado, no banheiro da minha casa, porque é o dia que os meus pais fazem 25 anos de casados, eu estou com ódio dos meus pais. Então percebe, eu estou citando o caso do Felipe, porque na fase de plano, é isso, a pessoa decide possível horário, possível local, possível data, possível forma. Então, primeiro estágio, pensamentos. A dor não olhada, não cuidada, não tratada, evolui para o plano, a pessoa planeja. Esta dor não olhada, não tratada, não cuidada, a pessoa evolui para a terceira etapa do processo, a chamada tentativa de suicídio. O que é a tentativa de suicídio? A pessoa tenta executar o plano que ela traçou. Se ela obtém êxito, o suicídio está consumado. Então dá para entender, o suicídio ele é um processo que vai evoluindo com o tempo na vida da pessoa. Que mais que seria importante dizer? Eu penso que algumas questões. Outro mito que a gente tem que tirar da cabeça, né? Alguém está querendo chamar a atenção. A pessoa que está falando, não vai se matar não. Quem fala que vai se matar, está querendo chamar a atenção. Eu costumo dizer, gente, se alguém está chamando a sua atenção, merece a sua atenção. Porque ainda que inconscientemente tem um vínculo afetivo com você. E acha que de alguma maneira você pode ajudar aquela pessoa. Nunca desqualifique a dor do outro. Só sabe o tamanho da sua dor a pessoa que a sente. Mas para quê? Né? Vou brincar um pouquinho. Vou brincar com o Alexandre, que é meu amigo. Alexandre, tu está pensando em se matar porque você brigou com o seu crush? Atenção, né? Senhorzinho de vermelho aí, crush que eu estou falando, o senhor que tem cabelo branco, não é aquele refrigerante laranja que nós velhinhos tomávamos quando era jovem, né? O crush é um namoradinho, o crush é um ficante, né? Então, muitas vezes a gente desqualifica, mas você está pensando em se matar por causa disso, você brigou com a sua namorada, para a gente que está de fora pode ser uma bobagem, mas para aquele adolescente pode ser o primeiro grande não da vida, a primeira grande frustração. Então, nunca desqualifique a dor do outro. Então, está querendo chamar atenção. Se quer chamar atenção, merece a sua atenção. Bom, já vimos os conceitos, vimos os números, vimos que a causa é sempre uma dor ou dores de alma, já vimos o processo. Agora, vamos falar brevemente uma coisa positiva. O suicídio pode ser prevenido. Segundo a Organização Mundial de Saúde, de cada 10 suicídios, 9 podem ser prevenidos. 3 atitudes são necessárias para a gente prevenir suicídio. 3 atitudes. Primeira atitude, avaliar riscos. Pode anotar aí quem está anotando. Avaliar riscos.
a pessoa em comportamento suicida dá sinais. Quais são os sinais que a pessoa em comportamento suicida dá? 2 principais sinais. Primeiro, sinais de fala. A pessoa fala. E mudanças de comportamento. São os 2 principais sinais. Primeiro, vamos ver as falas. Falas diretas. Exemplos de frases diretas. Eu quero morrer. A frase do meu aluno para mim, do Felipe. Eu vou me matar. Outro exemplo. Se isso acontecer de novo, eu acabo com tudo. A pessoa está dizendo diretamente para você que ela está com dor de alma e ao menos pensando em suicídio. Então, falas diretas. Existem falas indiretas. Por exemplo, meu pai dizia para os meus tios: eu estou pensando em fazer uma grande besteira. Mas meu pai era pinguço. Meu pai era alcoólatra. Meu pai era cachaceiro. Gostava de tomar pinga. Quem é que dá bola com o que bêbado fala? Mas meu pai falava. Então, frases indiretas como a do meu pai. Eu estou pensando em fazer uma grande besteira. Eu já não sou mais quem eu era. A morte pode resolver essa situação. A pessoa está falando indiretamente que ela está em comportamento suicida, que ela está com dor de alma e ela está pensando. Então, o primeiro sinal é ficar alerta às falas da pessoa. Segunda atitude a ser observada, para a gente avaliar risco, mudanças de comportamento. Então, por exemplo, a pessoa começa a dormir o dia inteiro, quer ficar o dia inteiro na cama. Opa, tem mudança de comportamento. Ou o contrário, a pessoa começa a ter insônia, né? Não dorme mais, troca o dia pela noite. Isso é mudança de comportamento. Começa a comer desesperado, né? Começa a comer. Mudança de comportamento. Ou o contrário, né? Como é que chama aquela doença que a pessoa... Anorexia, obrigado. Aí a pessoa entra numa de ficar anoréxica, não quer comer nada, vomita, come e vomita. Isso é mudança de comportamento. Então a pessoa às vezes ela é muito tranquila, muito zen, assim. Daqui a pouco a pessoa começa a ficar agressiva. Mudança de comportamento. Então, ficar atento às mudanças de comportamento. Às vezes a pessoa é que nem eu, assim, extrovertido, brincalhão. Daqui a pouco a pessoa se fecha, se isola, se tranca no quarto. Mudança de comportamento. Então, ficar atento às falas diretas e indiretas associadas com as mudanças de comportamento. Liga o farol amarelo, porque esta pessoa pode estar em risco de suicídio. Eu esqueci de dizer lá atrás, um dos fatores, um dos transtornos psicológicos e emocionais muito presentes no suicídio é a depressão. Agora, atenção. Eu não estou falando que toda pessoa com depressão ela evolua para o comportamento suicida. O que eu estou dizendo? Que os estudos mostram que o transtorno da depressão é um fator determinante de risco para suicídio. Está claro? Então, primeira coisa, avaliar riscos. É a primeira atitude. A gente ficar atento. Lembra da historinha do meu aluno? Como é que eu percebi a mudança de comportamento, a queda do rendimento escolar? Eu falei, opa! E aí comecei a observar. E comecei que ele tinha feito o quê? Mudado de comportamento. Mas ninguém falou nada. Não, ninguém falou nada. Isso que eu queria perguntar. Ninguém falou nada. Não necessariamente é a pergunta. Não. Tem uma
palavra direta e indireta. Pelo comportamento a gente já consegue visualizar a pessoa pelo que a gente acompanha dela. Isso. Ficar atento às falas e ou mudanças de comportamento. Porque a pessoa pode falar e mudar de comportamento junto. Ou ela pode não falar nada e só mudar de comportamento. Foi o que aconteceu com o Felipe, com o meu aluno. Né? Ele teve queda de rendimento escolar, então mudou o comportamento. Né? Ele é muito alegre e brincalhão, que nem eu, assim. Daqui a pouco ele ficou quieto, sentado, e eu aí comecei a observar. Né? Então foi pela mudança de comportamento que eu chamei para conversar. Então, a primeira, ficou claro qual é a primeira atitude? Ficar atento às falas e ou às mudanças de comportamento. Segunda atitude importante: ouvir. Ouvir o outro. Sem julgar, sem condenar, sem se escandalizar, sem despejar, inclusive, discurso religioso. Claro que lá na universidade, todo mundo sabe que eu sou padre, né? Todos os meus alunos da pós-graduação sabem que eu sou padre. Já pensaram, o Felipe dizendo para mim, prof, eu vou me matar, eu viro para ele e digo para ele, credo, isso é coisa do demônio. Pronto. Não falava mais um A da dor dele. Ouça. Tente ficar calmo. Já pensaram, o meu aluno, o Felipe, dizendo para mim, prof, eu vou me matar, enforcado, eu faço... Pronto. Não falava mais um A da sua dor. Dá para entender? Então, ouça. Ouça com amor, com carinho, com afeto, sem julgar, sem condenar. Eu gosto muito de etimologia das palavras. Seja acolhedor. Vocês já pararam para pensar na palavra acolhedor? Quem é acolhedor? O acolhedor é aquele que acolhe dor. Simples assim. Acolhedor é aquele que acolhe dor, a dor do outro. E a gente pode ser acolhedor. E quando a gente é acolhedor, ou cria ambientes acolhedores, a gente pode criar ambiente acolhedor na família da gente. A gente pode criar um ambiente acolhedor no local de trabalho. A gente pode criar um ambiente acolhedor aqui na comunidade. Quando a gente cria um ambiente acolhedor, as pessoas partilham as suas dores. Porque elas sabem que as dores delas não serão julgadas, não serão condenadas. Então, ouça com atenção, com carinho, com respeito. Primeiro, ainda no ouvir. Para ouvir alguém, arrume um lugar adequado para conversar. 2, reserve tempo. Como é que você chama? Daniele. A Daniele. Vamos imaginar aqui que a Daniele está falando para mim que ela está pensando que ela está com dores de alma e que ela brigou lá com a mãe e que a mãe... e eu estou aqui assim. Daniele. Nossa. Sério, Daniele? Puxa vida. Eu estou ouvindo o que ela está falando? Não. Obrigado. E a outra pessoa percebe. E a outra pessoa percebe. Perfeito. Nunca converse em pé. Quando a gente conversa em pé com alguém, é sinal que a gente está com pressa. Tem coisa melhor do que a gente sentar e comer e beber alguma coisa juntos? Eu vou dar alguns exemplos. Não é à toa que a gente faz ceia de Natal em família.
Às vezes dá uma briga, né? Porque a gente trouxe o pernil e a sogra trouxe um pacote de bolacha para ceia. Mas enfim, isso é outra questão, né? Porque sogra nunca conta, né? Enfim, mas eu falei que eu ia brincar para vocês não dormirem, né? Não é à toa, não é à toa que a gente faz ceia de Natal. Não é à toa que a gente faz churrasco em casa. Se bem que no churrasco sempre tem dois idiotas. O primeiro é o que fica na churrasqueira. E o segundo mais idiota é o que fica servindo, o tonto, a tonta. Né? Porque a maioria de nós está sentado, nosso time, e né? Não é à toa que Jesus nos deixou como memorial permanente da sua presença a Eucaristia, a ceia com os apóstolos. E a primeira missa, Jesus celebrou sentado com os apóstolos. Partiu o pão e partiu o cálice. Isto é o meu corpo, este é o meu sangue. Então sente-se e ouça. Ouça efetivamente, sem julgar, sem condenar, sem despejar discurso religioso. Tenha empatia com a emoção do outro. Exemplo, Daniela, você está querendo se matar, filha? Graças a Deus, antes você do que eu. Meu Deus. Então tenha empatia. Tenha empatia com a emoção do outro. Nunca faça pacto de segredo. Nunca jure segredo. Daniela, eu juro para você que eu não conto para ninguém. Nunca faça isso. Por quê? Porque você vai precisar acionar outras pessoas. Às vezes um amigo, às vezes a família, alguém da comunidade. Né? E se você faz pacto de segredo com uma pessoa em comportamento suicida, você quebra a confiança dela. Eu tenho 65 anos de idade, 39 de padre, faço agora dia 3 de dezembro, e há 7 anos eu sou suicidólogo. Eu nunca conheci ninguém que gostasse de ser enganado. Eu não sei vocês. Eu nunca conheci ninguém que gostasse de pagar de trouxa. Eu não sei vocês. Eu nunca conheci. Muito menos alguém fragilizado. Então nunca faça pacto de segredo, porque você vai precisar envolver outras pessoas, né? Para ajudar a pessoa. Então, primeira atitude para prevenir suicídio, avaliar os riscos. Falas diretas e indiretas e ou mudanças comportamentais. 2, ouvir, acolher a dor do outro. Terceira atitude, conduzir, motivar a pessoa a procurar um serviço de saúde mental ou um profissional de saúde mental. Psicólogo e ou psiquiatra. Para vocês terem noção do estrago emocional que o suicídio do meu pai provocou em mim, foram 30 anos de terapia e 30 anos de direção espiritual. Eu tinha 13 anos, quando meu pai se mata, para mim soou como um abandono. Eu me senti abandonado por ele. E comecei a perceber por volta dos 17, 18 anos, me pegando com os seguintes pensamentos. Ele não pensou em mim? Eu não valia nada para ele? E a minha mãe? Ele não pensou nela? Ele só pensou nele, nos problemas dele? E me dei conta, por volta dos 17, 18 anos, que eu estava com ódio do meu pai. Na terapia, eu trabalhava a dor do abandono e na direção espiritual, o ódio. Eu já era padre e celebrava a missa com ódio no coração, com ódio do meu pai. Foram 30 anos de direção espiritual para verdadeiramente perdoar o meu pai. E eu só consegui perdoá-lo quando eu descobri a história dele. Ele foi abandonado por sua mãe. A mãe do meu pai o deu. Meu pai era filho adotivo.
A mãe dele, numa situação desesperadora de fome, deu ele aos 6 anos de idade para um homem muito rico. E o meu pai nunca superou a dor do abandono. Ele teve dor e abandono. Ele só pôde dar para mim e para minha mãe dor e abandono, porque ninguém dá aquilo que não tem. E quem me conta essa história do meu pai é a minha avó adotiva, a mulher que adotou meu pai. Quando eu descubro a história dele, que a minha avó, a mulher que adotou ele, né? A minha avó que eu conheci, porque eu não conhecia a minha avó biológica. A minha avó biológica deu meu pai, né, para essa família em troca de 20 quilos de comida, numa situação desesperadora de fome. Quando eu descobri isso, pela primeira vez eu pude ter empatia, eu pude ter misericórdia. Miserere e cordis. Amar a miséria do outro. Eu comecei a pensar assim: se a minha mãe tivesse feito comigo o que a mãe do meu pai fez com ele, talvez eu também tivesse tentado me matar. Quando eu cheguei aí, eu pude me colocar no lugar dele. E pela primeira vez pude dizer para o meu diretor espiritual, numa confissão, chorando muito, eu pude dizer: Pai, eu te perdoo. Eu te amo, porque agora entendo. E fui capaz de me colocar no seu lugar pela primeira vez, depois de 30 anos de terapia e de direção espiritual. Então, conduzir a pessoa a buscar apoio profissional. Tem muita gente, né, e a gente sabe disso, né, por conta do preconceito em relação à saúde mental, tem muita gente que não aceita a terapia, né, estávamos falando disso até antes. Gente, o ser humano é composto de 3 partes: corpo, mente e espírito. Nós precisamos cuidar destas 3 dimensões da nossa vida. Cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente. Quem cuida do nosso corpo é o médico. Não é? Nosso corpo cuida o médico. Da nossa mente, quem cuida? Profissionais de saúde mental, psicólogo e psiquiatra. E do nosso espírito, quem cuida? O sacerdote, não é? O líder da comunidade. E essas 3 coisas, o corpo, a mente e o espírito, elas têm que estar em harmonia para a gente estar bem. Não adianta só o corpo estar bem, o espírito estar bem, se a gente está enlouquecido, né? Ou o contrário, né? A gente está bem mentalmente, está bem espiritualmente, mas está com câncer, né? A gente se abate. Dá para entender o que eu estou falando? Não, é claro, né? A gente precisa encontrar e cuidar destas 3 dimensões: corpo, mente e espírito. Então, a terceira atitude é procurar motivar a pessoa a buscar um serviço de saúde mental. Eu dou aqui 3 sugestões, porque essa é uma grande dificuldade. Para onde a gente encaminha? Né? Às vezes a pessoa até quer, mas para onde a gente caminha? Porque a saúde mental é muito cara no Brasil, né? Uma sessão de terapia custa 250, 300 reais, por aí, né? Uma consulta no médico psiquiatra, idem, fora a medicação, né? Então, se vocês conhecerem alguém que está pensando em se matar, quer se matar, anotem aí. Ligue 188 de qualquer lugar do Brasil. Você que está acompanhando essa live depois, ligue 188, qualquer lugar do Brasil. É o telefone do CVV, Centro de Valorização da Vida. O CVV faz um trabalho muito legal de escuta
qualificada, 24 horas por dia, todos os dias. Ah, estou pensando em me matar meia-noite, véspera de Natal. Ligue 188, vai ter um voluntário do CVV para poder te atender. Ah, mas eu não quero falar. Entra no site deles, www.cvv, abreviatura de como vai você, cvv.org.br. No site do CVV, se você não quiser ligar, você pode conversar com eles por chat. Então a pessoa pode desabafar com um voluntário do CVV que vai conversar por chat. Então, a primeira dica, isso é gratuito. Segunda dica gratuita, para onde encaminhar? Para as unidades básicas de saúde e para o CAPS, os Centros de Apoio Psicossocial. É um serviço do SUS, ele é gratuito. E nos CAPS sempre tem psicólogo e psiquiatra, gratuito, pelo SUS. Demora um pouquinho, mas você consegue atendimento gratuito. Se alguém, mas eu não quero esperar, tem um site que vocês também podem entrar, eu já dei inclusive o número para o Anísio tem, depois quem quiser pode pegar, anotem aí o site, uma palavra só, institutoinfluir.com.br, uma palavra só, institutoinfluir.com.br. O Instituto Influir tem um grupo de psicólogos, eles fazem atendimento por telemedicina, eles cobram R$80 a sessão. Eu sou parceiro deles, por isso que eu divulgo, porque eu não sei quanto está por aqui, né, no Itaim, mas eu estava dizendo para o Anísio, que lá na Penha, por exemplo, uma sessão de terapia você não paga menos de R$250 a R$300. Eles cobram R$80 a sessão. Então, por um preço de uma sessão de terapia lá na Penha, você pode fazer 4 sessões online. E é legal porque é online. Eles estão reformando um prédio que eles têm lá na Penha. A partir de março eles voltam presencialmente. Mas dá para fazer terapia por telemedicina, né? Para terminar, quero fazer uma perguntinha para vocês. Posso? Pode. Pode ou não pode? Pode. Quem acha que quem se mata vai para o inferno, levante a mão, por favor. Coragem. Coragem. Isso, coragem. Sejam determinados. Ergue a mão. Isso. Coragem. Coragem. Isso. Tá bom. Obrigado. Quem acha que quem vai para o inferno, quem se mata não vai para o inferno, levanta a mão, por favor. O restante aqui, obrigado. O restante aqui é o que é? Filiado do PSDB, todo mundo é tucano, né? Tem um monte de gente que ficou assim, ó. Deixa eu contar uma coisa para vocês. E quero partir a partir do testemunho pessoal. Cada vez que eu falo nisso, eu me emociono. Meu pai morre em 1970. A minha família é muito católica, a vida inteira. Deu inclusive este magrelo feio que vos fala para a igreja como padre. Meu pai se mata em 1970. Nós não tivemos direito de celebrar missa de corpo presente, nem missa de sétimo dia, nem missa de mês, nem missa de ano. Por quê? Porque a doutrina católica em 1970 dizia que quem se matava ia direto para o inferno, porque tinha pecado contra o 5º mandamento. Eu não vou ser hipócrita. Os meus inimigos
Eu quero todos eles no inferno. Eu quero todos eles no inferno. Maldito, desgraçado, você fez isso comigo, vai pagar nas profundezas. Quem é mãe aqui? Levanta a mão, por favor. Obrigado. Imagine você perder um filho, uma filha para o suicídio. Eu perdi meu pai. Você perdeu uma pessoa que você ama tanto, do jeito que você perde, sem saber por quê. Você tendo fé, você imaginar que esta pessoa não tem possibilidade de salvação na eternidade, é devastador. Quando que a igreja começa a dizer e associa o suicídio ao 5º mandamento? No início, não era assim. Nós temos 6 suicídios relatados na Bíblia. Eu só vou pegar o único caso de suicídio relatado no Novo Testamento. Os outros 5 são Abimeleque, Saul, Sansão. Tem vários casos de suicídio no Antigo Testamento. Eu vou pegar um só. Mateus 20, depois vocês conferem em casa, anota aí. Mateus capítulo 27, versículo 5. Eu separei aqui. Mateus 27, 5. Está falando do suicídio de Judas Iscariotes. Olha o que o texto bíblico diz. Ele, Judas, jogou então no templo as moedas de prata, saiu e foi enforcar-se. Ponto. Não tem, e não entrou, e jamais entrará no reino dos céus. Por exemplo, lá nas cartas de Paulo está escrito, né? Os adúlteros, né? Os beberrões, né? Esses não entrarão. No texto bíblico, em todos os 6 relatos de suicídio, só há um relato. Foi lá e se enforcou. E foi enforcar-se. O versículo 6, que é o seguinte, diz: os príncipes dos sacerdotes tomaram o dinheiro. Então, no relato bíblico, ou nos relatos bíblicos, em casos de suicídio, não existe condenação. Só existe um fato, relato. Quando que na doutrina católica o suicídio foi ligado ao 5º mandamento? É com Santo Agostinho, no ano, por volta do século IV, pelos anos 300 e pouco. É Santo Agostinho, na sua obra A Cidade de Deus, que ele vai ligar o suicídio ao 5º mandamento. Até Agostinho, o não matar era não matar o outro só. É a partir de Santo Agostinho, nos anos 400, 300 e pouco, século IV, que Santo Agostinho é que inclui o suicídio no 5º mandamento. A partir de Agostinho, então, não matar vai ser não matar o outro e não matar a si mesmo. Depois de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino vai reforçar o pensamento de Agostinho e vai reforçar na Suma Teológica, que é a obra principal de São Tomás de Aquino. Ele vai dizer que o suicida é tão pecador quanto o homicida. Então, ambos pecam contra o 5º mandamento. Isso vai entrar na nossa doutrina, então no século IV. O Código de Direito Canônico de 1917, quando meu pai se mata, em 1970, estava em vigor o Código de Direito Canônico de 1917,
que proibia ritos fúnebres para suicidas. Por isso que, partindo dessa doutrina, se a pessoa se matou, ela pecou contra o 5º mandamento. Porque ninguém pode se matar. Ninguém pode tirar a sua vida. A vida é dom de Deus. Ninguém pode tirá-la. Está claro? Quando que a nossa igreja atualiza essa doutrina? Anotem aí as datas. Quem gostar, depois até procura na internet, vale a pena ler. 5 de maio de 1980, a Congregação da Doutrina, tão chamada Congregação da Doutrina da Fé, solta uma declaração sobre a eutanásia. Sabem o que é a eutanásia, né? Muito bem. 1980, 15 anos depois do fim do Concílio Vaticano II. A Congregação da Doutrina da Fé solta uma declaração sobre a eutanásia. Tudo bem, Lindinha? Nossa, você está bonita, gostei dos seus cachinhos e dessas coisas bonitas aí. Bonita. Como é que você chama? Hã? Júlia? Ah, prazer, viu? Seja muito bem-vinda. Então, 5 de maio de 1980, a Congregação da Doutrina da Fé solta uma declaração sobre a eutanásia. Depois vocês podem dar um Google. Dá um Google lá para ver, porque essa história de dar um Google virou meme com a história dos debates presidenciais, né? Dá um Google. Então, dá um Google lá, Declaração da Doutrina da Fé sobre a Eutanásia de 1980. Tá lá. Item 1, para quem está anotando, item 1, número 3 dessa declaração. Pela primeira vez, num documento oficial da Igreja Católica, vai aparecer a seguinte frase, abre aspas, por vezes, como se sabe, intervém condições psicológicas que podem atenuar ou mesmo suprimir por completo a responsabilidade do ato. Fecha aspas. Pela primeira vez, num documento oficial da Igreja, a Igreja admite, porque a nossa fé dialoga com a ciência. São João Paulo II escreveu aquela famosa encíclica Fides et Ratio. A nossa fé dialoga com a ciência. Ora, se a ciência diz, a psicologia diz, a psiquiatria diz, a suicidologia diz que o suicida não quer matar sua vida, mas quer matar a sua dor, em tese, ele não tem a intenção de pecar contra o 5º mandamento. Por quê? Porque para que haja pecado, há que haver intenção. Sem intenção, não existe pecado. Tá claro? Como é que você chama? Adriano. Eu vi o celular do Adriano. O Adriano está com um iPhone 37. E eu estou aqui com o meu iPhonezinho 5. Né? Nossa, ele está com um iPhone 37. Aí eu vou dar um exemplo da intenção e da não intenção. Aí eu começo, Adriano, que legal, cara, que bacana. Mas vamos deixar os celulares aqui, velho, dá um abraço, papapá. E eu pego o iPhone 37 do Adriano e saco no meu bolso. Eu tive a intenção de roubá-lo? Houve roubo? Sim ou não? Sim. Porque eu tinha a intenção, deixa eu devolver, para não cair na tentação. Então, a intenção, oi, coisa linda. A intenção, então houve pecado, houve roubo. A mesma situação. A gente põe o seu celular aí, e aí a gente começa a conversar, e aí eu distraidamente pego o celular do Adriano, coloco no meu bolso, ele pega. Houve roubo? Não. Por que? Obrigado. Porque não houve a intenção. Para que haja pecado, há que haver intenção.
Sem intenção não existe pecado. E quem sabe qual é a intenção? Só Deus. Só Ele sabe. É por isso que e por isso que eu dou essa data, 5 de maio de 1980. O Código de Direito Canônico é de 1983. O Código de Direito Canônico atualmente em vigor. Então é posterior a 5 de maio de 80. O Código de Direito Canônico de 83 tirou todos os cânones que proibiam ritos fúnebres para suicidas. Agora, qual é a nossa doutrina hoje sobre suicídio? Anotem aí, Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica fala sobre o suicídio dos números 2280 ao 2283. 2280 ao 2283. O 2280 vai dizer que o suicídio é abominável, que ninguém pode se matar, que ninguém tem o direito de tirar a sua vida, porque a vida é dom de Deus, só Ele pode tirá-la. Mas eu quero terminar a palestra com o número 2283, que diz textualmente o seguinte. Então eu vou dizer para vocês o texto do 2283. Por isso que eu estou falando para vocês anotarem, para vocês checarem depois. O 2283 do Catecismo da Igreja Católica, que é de 1992, e foi escrito pelo então cardeal Ratzinger, maior teólogo vivo da Igreja Católica, atual Papa Emérito Bento XVI. O 2283 diz o seguinte, abre aspas: não podemos perder a esperança de salvação das pessoas que se mataram. Não podemos perder a esperança de salvação das pessoas que se mataram. Então a gente não pode perder a esperança de que quem se mata possa se salvar. Não podemos perder a esperança da salvação das pessoas que se mataram. Prossegue o 2283. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar-lhes ocasião de um arrependimento salutar. A Igreja reza pelas almas das pessoas que se mataram. 2283 do Catecismo. Então, o que diz a nossa doutrina hoje? Que só quem sabe a intenção é Deus. Só Ele sabe. E Deus pode socorrer a pessoa que se mata, socorrer com a sua misericórdia. Eu vou trazer para vocês um estudo e depois conto uma historinha e termino. Qual é o estudo? Vocês já ouviram falar da ponte Golden Gate nos Estados Unidos? A ponte Golden Gate é uma ponte famosa. A Universidade do Missouri fez um estudo. A ponte Golden Gate é mais ou menos como se fosse a nossa ponte Rio-Niterói, lá no Rio de Janeiro. Todo mundo que pula da ponte Golden Gate, 90% morrem. Então, de cada 10 pessoas que pulam da ponte no rio, morrem. 10% sobrevivem. A Universidade do Missouri fez um estudo com estes 10% que sobrevivem. Destes 10% que sobrevivem, 100%, todos que sobreviveram diziam que imediatamente após pular, se arrependeram. É aí que entra a misericórdia de Deus. E eu quero terminar, para abrir a palavra para vocês, que eu já falei muito. Quero terminar contando a historinha de um santo. Já ouviram falar de São João Maria Vianney? Sim. Já? Sim ou não? Sim. Recadinho! Vou fazer uma brincagem aqui, vocês vão dormir. Vamos fazer uma brincadeira?
Vamos brincar um pouquinho? Não, gente, com essa vontade que vocês estão de brincar, eu vou às lágrimas. Eu vou começar a chorar, eu não aguento com essa vontade. Vamos brincar um pouquinho ou vamos? Vamos? Tá, vamos brincar. São João Maria Vianney vai fazer duas coisas impensáveis para um padre católico fazer. Vamos brincar, vamos imaginar, vamos pensar uma coisa impensável para um padre católico fazer hoje? Vamos? Tá? Antes de vocês pensarem em besteira e caírem em tentação, eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar a posse do novo bispo, Dom Algacir, né? Vai tomar posse agora da nossa diocese, dia 8 de janeiro. Então vai estar lá Dom Odilo, cardeal, os bispos todos, os padres da nossa diocese, né? Na procissão, entra aquele bonito, marcha da igreja, o tríbulo, né? E aí, cerimoniando o cardeal Dom Odilo Scherer, estará Padre Lício de sunga e estola. Impensável. Impensável, certo? Impensável. Certo? Todo mundo concorda? Certo. São João Maria Vianney vai fazer duas coisas piores do que isso. E é santo. São João Maria Vianney é do século XIX, anos 1800. Como vocês sabem, ele passava horas no confessionário, 14 horas por dia no confessionário. Um dia, entra pela igrejinha de Ars uma senhora, paroquiana dele, aos gritos: socorro, padre! Pelo amor de Deus, padre! Meu marido pulou na ponte no rio! Socorro, padre! Meu marido se matou! Pelo amor de Deus, padre! O cura d'Ars vai fazer a primeira coisa impensável para um padre católico fazer no século XIX. Ele sai do confessionário e abraça a mulher. Um padre católico abraçar uma mulher casada no século XIX era mais escandaloso do que o padre Lício entrar de sunga e estola na igreja. Ele vai fazer essa primeira coisa impensável. Segunda coisa impensável que o Santo Cura d'Ars vai fazer. A doutrina católica no século XIX dizia que a alma do esposo dessa senhora estava onde? No inferno. Não ouvi. No inferno. O Cura d'Ars faz a segunda coisa impensável. No inferno. Aí ele abraça a mulher e faz a segunda coisa impensável. Ele vira para a mulher e diz: calma, filha, entre a ponte e o rio há a misericórdia de Deus. Obrigado por vocês terem me escutado até aqui. Dúvidas, perguntas? Não, todo mundo de uma vez assim não, gente. Velhinho, 6.5. Calma, peraí. Vamos lá. Perguntar para o Alexandre. Pronto. Ih, Alexandre. Pergunta. O Felipe se matou? Obrigado. Eu sempre esqueço. Eu sempre esqueço. Obrigado. Eu sempre esqueço de contar. Pois é. Pois é, desculpe, eu acabei esquecendo de contar, né? Então, aí ele me conta e eu digo para ele: Felipe, deixa eu te ajudar. Esse ódio que você tem da sua família, do seu pai, da sua mãe, pode ser olhado, pode ser cuidado, pode ser tratado. Deixa eu te ajudar. Aí ele falou para mim, ele virou para mim, Alexandre, e disse: como? Mas como você pode me ajudar? Cara, vamos falar com a coordenadora da psicologia da universidade, vamos ver se ela arruma uma terapeuta para você. Vai para terapia, cara. Vai. E aí eu partilhei com ele, na conversa, o ódio que eu tinha do meu pai. Eu falei: eu não sei a intensidade da sua dor, mas
Você já teve dor de cabeça? Ele falou, já, eu também já tive. Então eu disse para ele, essa dor, o ódio da família, eu já tive, conheço. E na terapia me curei. E aí motivei, falei com a coordenadora do curso de psicologia da universidade. Ela não podia atendê-lo, claro, que é a professora dele, né? Ela indicou uma terapeuta, ele foi para a terapia, a psicóloga achou que ele precisava ser encaminhado para o psiquiatra, ele tomou 1 ano medicação psiquiátrica e fazendo terapia. Teve alta do psiquiatra, não se matou, isso foi antes da pandemia, não se matou naquele ano, saiu do comportamento suicida, não pensa mais em se matar e continua na terapia dele, trabalhando as dificuldades que ele tem com o pai e a mãe dele. Por isso que eu disse naquela hora, obrigado Alexandre por ter perguntado, se a gente for capaz de olhar para a dor, acolher a dor e encaminhar a pessoa para cuidar da sua dor, a gente faz prevenção ao suicídio. A gente minimiza. Qual é o conceito de prevenção? É minimizar os riscos. Não significa porque você está fazendo prevenção que o suicídio não possa acontecer. A pessoa pode se matar, mesmo estando em terapia e tomando medicação. Assim como, por exemplo, as mulheres. Vocês mulheres, não fazem um exame de mamografia uma vez por ano? Não é porque vocês fazem que vocês não possam desenvolver um tumor maligno. O objetivo de fazer a mamografia é descobrir o mais cedo possível e diminuir o risco. Esse é o conceito de prevenção. Ele também vale para o suicídio. Então, encaminhar a pessoa para se cuidar é a maneira que a gente tem para minimizar o risco dela se matar. Embora esse risco pode acontecer. Prevenção não é extinção. O conceito de prevenção é esse, é minimizar riscos. Mais alguma pergunta? Fala seu nome, por favor, porque o Alexandre eu já conheço. Romilton. Dentro desse conceito da ajuda, quando é que a fé caminha aí lado a lado para estar ajudando as pessoas com essa intenção? Brigadíssimo. Essa é uma outra coisa importante. Vocês se lembram que quando eu dei o meu testemunho aqui, eu falei que foram 30 anos de terapia e 30 anos de direção espiritual. Então, fazer direção espiritual é uma coisa que ajuda muito. Rezar ajuda muito, né? Rezar é importante, mas muitas vezes a pessoa, quando está com a alma muito doída, às vezes se mistura transtornos mentais com distúrbios espirituais. Por quê? Porque o demônio nos ataca no momento de fraqueza. Então, por isso é importante que a gente reze por quem está pensando, que a gente reze pelas pessoas que têm ideação suicida, mas sobretudo que a gente oriente a pessoa a buscar um padre e fazer direção espiritual. Ou um leigo, porque direção espiritual também pode ser feita por leigos. Então é importante que tenha um diretor espiritual para que ajude a discernir o que é da terapia, e o que é da terapia, e o que é da direção espiritual é da direção espiritual. Eu dou um exemplo bem prático do que eu estou querendo dizer. Quem aqui nunca foi ao dentista? Levanta a mão. Quem nunca foi ao dentista na vida? Pois é, todos nós fomos. Nós tivemos uma cárie, né? Tivemos que tratar um canal. Não adianta só ficar rezando nesse sentido, dá para entender? Ou só com a direção espiritual. Chega uma hora que você precisa ir, né? Porque senão você perde o dente. Então,
É isso, tem que cuidar. Quando é doença física, encaminha para o médico, para o dentista, né? O que for da mente, manda para o psicólogo, para o psiquiatra. Mas muitas vezes, e aí é a importância da direção espiritual. Por exemplo, o abandono do meu pai virou em mim ódio. E aí eu tinha ódio no coração. E o demônio se aproveitava disso em mim. Eu celebrei inúmeras missas com ódio no coração. Comungava sacrilegamente, se é que você quer saber. Sim, eu estava celebrando, tinha que comungar, eu era padre. Mas tinha ódio no coração. Repito, foram 30. Meu pai se mata eu comecei a fazer terapia em 82. Eu estava no último ano da teologia. Então, eu me ordenei diácono, primeiro, segundo ano, 28 anos, dos meus 39 de padre, 28 anos, eu celebrei em pecado mortal. Eu tive alta da terapia em 2012. 30 anos, de 1982 a 2012. Porque eu só consegui de verdade perdoar o meu pai quando eu descubro a história, me arrependo, porque aí sim o perdão valeu. Eu me arrependi e fiz diante do padre o firme propósito de nunca mais odiar meu pai, porque eu tinha perdoado ele. Entende? Então, assim, eu estou dando esse exemplo e não tenho vergonha nenhuma de dar. Você pode partilhar essa live, não tem problema nenhum com isso, né? O bom de ficar padre velho, isso, né? Se eu fosse padrezinho novo, sabe quando que eu ia contar isso para vocês? Nunca. Enfim, o bom de ficar padre velho, que a gente já sabe, Deus já perdoou, o meu pai também já me perdoou, enfim, né? Mas a direção espiritual, é isso. Quer dizer, a direção, se não fosse a direção espiritual, talvez eu tivesse me liberto do abandono, mas guardasse para sempre ódio, às vezes inconscientemente, do meu pai. Então foi a direção espiritual, e o diretor espiritual, com muita paciência, ele morreu, chamava-se Dom Benjamin, era um monge do Mosteiro de São Bento de São Paulo. Ele foi 30 anos meu diretor espiritual. Então, dá para entender? Então, rezar é importante, mas se a pessoa, o ideal é orientar a pessoa a buscar uma direção e ter um diretor espiritual para poder trabalhar a terapia, a mente, e o diretor espiritual trabalhar o que for espiritual naquela coisa. Gente, para terminar, um pequeno comercialzinho, né? Eu trouxe para vocês 2 livros. Esse livro aqui, Mente Suicida, Respostas aos Porquês Silenciados. Ele é sobre suicídio. Eu reuni neste livro as 30 principais perguntas, as 50 principais perguntas que as pessoas fazem nas palestras que eu dou sobre suicídio. Essas perguntas que vocês me fizeram aqui. E ele custa R$30. E eu trouxe este outro aqui, que eu publiquei pela editora Canção Nova. O prefácio foi feito pelo padre Adriano Zandoná. Esse aqui é sobre luto. Ele custa R$20. Então, quem quiser só esse, R$20. Quem quiser só esse, R$30. Hoje, quem levar os 2, eu faço por R$40. Aceitamos cartão clonado, cheque sem fundo, monte de nota de 50 falsa, família endividada, filha, aceita qualquer negócio. E com uma outra coisa, quem adquirir hoje leva um autógrafo do Padre Lício. Amanhã, quando vocês pegarem o busão para trabalhar, cheguem para o cobrador, mostrem a minha assinatura com esta mão, com a outra mão
pegue seu bilhete único e encoste, porque senão a catraca não vira. Deus abençoe a vocês. Obrigado,